Continuando a nossa linha, agora a gente vai iniciar o nosso livro de ciências. Muito tranquila essa atividade, essa conversa que a gente vai ter sobre os sons, sobre as percepções que a gente tem. A gente vai falar sobre várias percepções esse ano. A gente percebe a luz, a gente percebe o som, a gente percebe o gosto, a gente percebe o cheiro. Mas a gente vai falar sobre os sons. E a gente percebe os sons como? Através dos ouvidos, não é isso? Mas vamos pensar mais sobre isso. Peguem aí o livrinho de ciências de vocês, ó. Bem lindo. Novinho, ó. Livro de ciências do terceiro ano. Vocês estão chiques. Vamos começar. E logo no início, a gente tem aqui, ó, como é que a gente percebe o nosso ambiente. E aí, como é que a gente percebe o nosso ambiente, pessoal? Olha aí, vocês estão vendo aí, ó, nessa imagem, as pessoas estão jogando capoeira, não é isso? Vocês conhecem capoeira? É uma luta brasileira, com certeza, né? Graças a Deus, muito orgulho. Não sei jogar. Ai, Jolinda, mas a tia não tem noção de como faz isso. Acho que se a tia botar as pernas pra cima assim, ela cai e nunca levanta nunca mais. Tudo bem. Mas ela é uma representação, olha aí, gente, é uma representação cultural brasileira que mistura esporte, luta, dança, música e brincadeira. O berimbau, e aí a gente vai falar do som. O berimbau é um dos instrumentos musicais da capoeira. Emite um som característico. Você já ouviu o som do berimbau? A tia vai mandar para vocês aí, depois, junto com a aula, uns videozinhos mostrando para vocês o som do berimbau. Eu tenho certeza que vocês já ouviram, mas a tia vai mandar para vocês. E como é que vocês vão... Se eu tampar o olhinho de vocês e era uma atividade que a gente iria fazer se a gente estivesse na escola, se eu tampar o ouvido de vocês, vocês iriam distinguir. Vocês iriam saber que era o berimbau. Por quê? Porque ele tem um som característico. E é assim que nós percebemos o ambiente, pelo som característico das coisas. Tá certo? Então, o som das pessoas lutando capoeira também é um som característico, porque eles fazem som, eles emitem som. E também tem a cantiga que eles cantam, né, enquanto estão dançando. Então, tudo isso faz com que você perceba o ambiente onde você está inserido, mesmo que você tivesse com todos os outros sentidos bloqueados. Eu estava sem ver, eu estava sem pegar em ninguém, só estava ouvindo. Só ouvindo, eu saberia que eu estava dentro de uma roda de capoeira. Entendeu? Pelo som, pelos sons que isso faz. Então, o som é uma forma de perceber o ambiente. Mas vamos continuar. Abram aí na próxima página. A tia vai mostrar aqui para vocês e vocês acompanhem o livro, porque a imagem não ficou muito boa. A tia prefere que vocês acompanhem pelo livro, tá certo? Que a tia tá lendo aqui, mas vocês acompanhem aí pelo livro. Só para saber onde é que a gente tá, só para vocês se situarem. Os sons, como os produzidos pelos instrumentos musicais, mostrados nas páginas anteriores, são percebidos pelo corpo humano por meio de um sentido chamado audição. Os sons são ondas sonoras produzidas por vibrações de um corpo, como o dos tambores, conhecidos pelo taiko. Veja a imagem a seguir. Aí a gente já vai para outro campo, né? Vamos pensar no seguinte. Quando você escuta o berimbau tocando, o que você escuta quando o berimbau toca é a vibração que dá do pauzinho que eles usam, né, do bambu, em contato com a linha esticada. Então, aquele barulho do arco e a forma de arco também
emite uma onda e essa onda vem parar dentro do seu ouvido, que é capaz de decifrar essa onda e dizer que ele é um som do berimbau. Mas essas ondas podem ser produzidas por vários outros objetos, como, por exemplo, o taiko, que é esse tambor aqui gigante aqui, ó. Na hora que o rapaz bate no taiko, ele emite uma onda e essa onda é percebida pelo seu ouvido, porque isso aqui é um couro de animal esticado dentro de uma bacia oca, né? Isso aqui é madeira, uma madeira especial, de um formato especial também. E aí, na hora que ele bate aqui, esse som ecoa dentro desse local oco e volta. No que ele volta, tem essa onda, que é esse som que a gente escuta, tá certo? Quando as pessoas... Aí eu vou ler aqui para vocês, ó. Quando a pessoa bate as paquetas na pele que cobre o tambor, essa pele vibra, assim como as laterais do tambor, tá vendo? Isso faz com que o ar próximo a ele vibre, produzindo ondas sonoras. Então, veja, quando bate, essa vibração bate lá dentro, volta pelo ar e entra dentro do seu ouvido. E o seu ouvido é uma coisa, Deus é muito maravilhoso, né? Eu acredito em Deus, eu acredito que Deus seja capaz de todas as coisas, né? Que seja Ele que é o criador de todas as coisas. Então, Deus fez o nosso mecanismo de audição muito perfeito. Então, nós somos capazes de diferenciar cada onda dessa. Por isso que nós sabemos o que é um taiko e sabemos o que é um berimbau, que é o som de um taiko, que é o som de um berimbau. As ondas sonoras são captadas pela orelha e são interceptadas pelo encéfalo humano. Então, veja, essas ondas são interpretadas, quer dizer, o nosso cérebro, a nossa cabeça, descobre o que é berimbau e o que é taiko. O que é tambor e o que é berimbau. Taiko talvez vocês não saibam. Agora vocês sabem, né? Que esse instrumento aqui é o taiko. Vocês sabem diferenciar os sons, porque não é o seu ouvido que interpreta esse som. Não é o seu ouvido que diz quais são de cada coisa. É a sua cabeça. E conforme você vai aprendendo, quando você escuta o som de uma coisa que você nunca ouviu, você aprende aquele som, e mais quando você ouvir de novo, você vai saber do que é. É como você aprende, é mais ou menos assim que se aprende uma língua. Não é assim, tá? É muito mais complicado que isso. Mas os sons, quando são novos, você escuta ele várias vezes e o seu cérebro vai interpretando aquele som de acordo com aquela palavra. Mais ou menos assim, claro que é muito mais complexo, mas é isso. Você só consegue aprender uma língua quando você escuta ela, muitas e muitas vezes. Aí vamos continuar, pessoal. Origem do taiko. Eu achei muito interessante isso aqui, vamos ler? O taiko, o tambor grande em japonês, é um instrumento de percussão tradicional na cultura japonesa, que vem marcando sua história há pelo menos 1.500 anos. No passado, esse instrumento era utilizado em anúncios de guerra e cerimônias religiosas, e na atualidade está presente em apresentações artísticas, shows, teatros, competições e atividades culturais. Para a cultura japonesa, tocar taiko é mais do que desenvolver uma habilidade, é uma manifestação artística que concilia as batidas com o movimento corporal, atraindo assim a atenção de quem assiste às apresentações. A estrutura básica do instrumento é formada por um corpo de madeira em forma de barril, veja, tem que ser nesse formato, né? Com duas faces cobertas por pele de animal. Então aqui está o taiko. E tem esses enormes também que ficam pregados na parede, também é taiko. A apresentação de taiko é uma combinação de sons que derivam da batida de diversos tambores. Então, dependendo do tamanho, da espessura, do tipo da madeira, do tipo do couro, esse taiko vai ter um som diferente. É muito, muito, muito interessante. E pode ser ouvido a quilômetros de distância.
Tem uns filmes muito bons, mas infelizmente não são para a idade de vocês. Mas assim, que mostram muito isso, sabe? Quando os chineses e os japoneses chegavam para a guerra, eles têm esse costume. Eles eram temidos pelos tambores, né? Os tambores chegavam muito antes do que eles, o som dos tambores. Então parecia que tinha uma tropa muito maior, mas era pelo poderio dos tambores, entendeu? Muito, muito interessante. Continuando aí, pessoal. Além dos instrumentos de percussão, existem outros instrumentos, como os de corda e os de sopro. Os instrumentos de corda, como violão, violino, guitarra, baixo e o violoncelo, também produzem vibrações. Quando as cordas são movimentadas, vibram o ar ao redor, emitindo ondas sonoras. A mesma coisa. O princípio é o mesmo. Só que a onda sonora que é diferente. A onda sonora que vem do som da corda é uma onda muito mais leve do que a onda que sai de um tambor. Então, veja, as cordas da guitarra, quando vibram, pronunciam um som agudo, que é um som muito menor, sabe? Muito mais fino. Já as cordas do baixo reproduzem um som muito mais grave. Os instrumentos de sopro possuem uma parte que funciona como uma coluna de ar. Quando o músico sopra, o ar no interior do instrumento vibra, empurrando a coluna de ar que produz o som. Quando o músico toca as chaves do lado externo do instrumento, elas modificam o tamanho da coluna de ar, fazendo emitir diferentes sons. Então, aqui, ó, ele fecha e abre, tá vendo? Ó, aqui na mãozinha dela, aqui, ó. Eles estão fechando e abrindo. Conforme eles fecham e abrem, o som é diferente. Você já ouviu o som produzido por algum dos instrumentos musicais apresentados nessas páginas? Quais? Vocês vão ouvir todos, porque a tia vai mandar para você um vídeo bem legal com esses sons para vocês que a gente teria que ter na escola. E aí vocês vão ouvir com bastante calma, por isso que essa aula está gravada. Eu quero que vocês tenham muita paciência de ouvir os sons, entendeu? Ouçam. É muito gostoso. A violoncelo, para mim, eu vou mandar para vocês um negócio, vocês vão adorar. Mas, professora, só existe esse tipo de instrumento? Não, gente. Instrumentos musicais, a construção, a confecção de instrumentos musicais é uma atividade de toda a humanidade e de todas as raças, em todos os tempos. O homem, ele tem uma necessidade de emitir sons e de se acalmar por esses sons também, de se comunicar por esses sons. Então, se você for passar por todos os povos da humanidade, eles têm essas características de emitir sons e sons diferenciados e também construir instrumentos que emitem som. E aí, vamos pensar, a gente já viu o som lá da capoeira, a gente já viu o som lá no Japão, a gente já viu os instrumentos musicais, que já é uma tecnologia nova, e o som dos indígenas. A gente aprendeu lá no Dia do Índio, né? Que eles, inclusive, usam esses sons para começar, assim como lá os japoneses, a guerra, né? As festas, as comemorações. Olha só. Os indígenas também utilizam diferentes instrumentos musicais, geralmente. Eles são usados em rituais, como ritos de passagem, danças de guerra, práticas de cura. Os indígenas também tocam diferentes instrumentos musicais durante festas comemorativas, dentro da tribo ou na socialização com outros grupos. A maioria dos instrumentos musicais indígenas é de percussão ou sopro. O que é isso, professora? Ou é de bater, como o tambor, ou é de sopro, como essa flauta que eles usam aqui. Ou chocalho, por exemplo, também. Entre os instrumentos de percussão destaca-se o chocalho, os bastões e os reco-reco. Os chocalhos geralmente são utilizados em rituais de iniciação dos jovens. Esses instrumentos são feitos de frutos, de nozes ou cocos, sementes, madeira e partes de corpos de animais, perna, ovos e cascos. Entre os instrumentos de sopro destacam-se os apitos, a buzina, pios, trombetas e flautas. Eles são feitos com folhas, frutos, pedaços de caule, bambu, ossos, chifres, entre outros materiais.
As flautas geralmente são feitas de bambu, madeira e ossos. A flauta de pá se destaca pelo tamanho e é utilizada para diferentes rituais. Os indígenas também utilizam o próprio corpo para produzir sons. Eles batem os pés, o que resulta em uma vibração do solo, utilizando para muitas danças. Vocês já viram isso, né? A gente já mostrou lá na aula que a gente deu dos indígenas. E aí, pessoal? Som é só som de instrumento musical? Ou esses sons produzidos por materiais confeccionados pelo homem? Não. Aliás, só da gente respirar, a gente já está emitindo som, sabia? Quando a gente respira, existe um som característico que o médico escuta. Se esse som muda, ele sabe se ele está doente ou não. Em épocas de Covid, a gente já sabe, né? Que tem um sonzinho que não é bom. Então, tudo que está ao nosso redor emite sons. Aí, vocês aí, sozinhos aí em casa, vão fazer esse exercício aqui. Olha só, vocês vão fechar os olhos por alguns segundos, se concentrar nos sons ao seu redor. E vocês vão prestar atenção em que sons é esse que vocês conseguem perceber. Vocês agora estão com o celular ligado e estão ouvindo a minha voz. Eu não sei qual outros sons que vocês estão ouvindo. Eu estou ouvindo o som do ventilador, estou ouvindo o som do computador ali que está ligado, estou ouvindo a minha mãe caminhando. Então, quando você nunca está ouvindo um som só, mas você está focado no som. Eu quero que vocês fechem o olho e percebam todos os sons que tem na casa de vocês. Mas aí vocês vão prestar atenção e vão me dizer, vocês gostam de todos esses sons que estão na sua casa? Nem todos, né? Existem sons que são muito chatos. Por exemplo, o som de uma máquina funcionando, o som do liquidificador, são sons que irritam. O som de uma televisão alta que você não está ouvindo. Então, vocês vão prestar atenção em todos esses objetos que tem aqui. E circular os objetos que emitem som quando estão funcionando, tá certo? E que fazem essa zoada na casa. Imagina quando tá todo mundo em casa e aí tem gente preparando a janta, tem alguém tomando banho, tem alguém lavando roupa, tem alguém passando roupa, tem alguém vendo televisão, tem alguém vendo videoaula. Imagina essa muvuca. Quais são os sons que estão sendo produzidos nessa casa? Vocês vão só circular, tá certo? Outra atividade que eu quero que vocês façam é peguem esses vídeos que eu vou mandar agora. Vai vir junto com a aula, logo em seguida, esse vídeo. Eu quero que vocês ouçam. Se tiver fone de ouvido, coloca. Se não, vai para um lugar bem sossegado. Não precisa escutar alto. E ouça. Eu quero ver se vocês conseguem distinguir os sons que aparecem nesse áudio, tá certo? Entenderam? Então, lá vai ter vários instrumentos. Eu quero que vocês percebam os sons que tem naqueles. Que é uma coisa que vocês acham chato, mas que se vocês prestarem atenção, acalma muito, tá certo? A tia vai botar já esse som aí pra vocês. Então, a atividade é só essa para vocês perceberem, fazerem um círculo para mim, aonde vocês percebem os sons na casa, aqueles instrumentos que tem sons na casa. E na próxima aula a gente fala mais sobre isso, tá bom? Beijo, até a próxima.